Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais uma leitura de hoje, dos 365 hábitos poderosos e simples. Aproveito para agradecer aos inscritos no canal. Agradeço também a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. Meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz esse nome, num convite a todos nós, para que busquemos incessantemente formas melhores de viver. Então, viver no sentido de um propósito, de retornarmos à essência do nosso ser, também, de conseguirmos responder aquela pergunta, quem é você? Sim. Então, portanto, isso prima por evolução do indivíduo em todos os aspectos. Então, está aí na consideração tanto da evolução intelectual quanto da evolução moral, né? Então, um sem o outro não é muito funcional para nós aqui na Terra. Então, neste exato momento, onde estamos, todos envoltos ao que se pede, compreendermos melhor o que significa essa tão falada transição planetária, é sobre isso que fundamentalmente todos aqui estamos dirigindo vida a esse processo do momento atual. Então, já aproveita você que está aqui comigo, se fechou fase com o meu vídeo, nada é por acaso, não é à toa, é uma honra, uma satisfação. Então, deixe o seu like como gratidão e assim eu os honro em equivalência, sempre tentando dar cada vez mais, tá? E vai ser uma satisfação também ver o comentário de vocês, pessoal. Comentem, compartilhem também com aqueles que possam gostar do conteúdo e já ativem o sininho para continuarem recebendo mais vídeos. Bora lá então? Dia 31 de janeiro de 2026. Respire e conte até 10. Isso faz toda a diferença. Você com certeza já ouviu alguém dizer para uma pessoa no ápice do estresse: calma, respire e conte até 10. É porque de cabeça quente, ninguém consegue resolver nada e as chances de tomar uma decisão errada no calor das emoções são maiores. A melhor maneira de controlar isso é refletir sobre as suas atitudes e buscar ter sempre uma intenção positiva nas suas ações. Dessa forma, toda vez que for tomar uma atitude, vai pensar se sua ação ou palavra prejudicará alguém e, se a resposta for sim, irá repensar. Outra dica é treinar todo dia. Diariamente, tomamos decisões das mais simples às mais complexas. Para diminuir a impulsividade, treine nas escolhas simples, como escolher onde almoçar, por exemplo. Acredite, de pouquinho em pouquinho, você vai deixando a impulsividade de lado e começa a tomar decisões mais sensatas e assertivas. Então, gente, nessa leitura de hoje, a gente pode compreender aquilo que eu sempre falo. Um simples respirar faz com que a gente viva ao invés de sobreviver. Então, bora lá para relacionarmos como isso ocorre? Porque isso não é só comigo, isso é com você também, é com todo humano. Então, vamos dar consciência quem nós somos verdadeiramente? Somos um corpo altamente especializado, num contexto áurico, pois carregamos aí a relevância dos 7 corpos. Então, que nós somos corpo físico, então nós estamos enxergando algo, é palpável. Naturalmente nós acreditamos, mas esse corpo físico também é conhecido como corpo soma, corpo somático. Por quê? Somático dos demais 6 corpos sutis, isso mesmo. Então nós vamos ter aí outras considerações muito importantes. E um desses corpos sutis é imprescindível para que você compreenda hoje como se entender melhor. Então nós temos o corpo sutil mental. Esse corpo é extremamente importante para o desenvolvimento humano. E eu diria que a essência do ser é entender as conexões que ele faz com todos os demais. Então nós temos um corpo mental que divide-se entre mental inferior e mental superior. E a própria ciência, a medicina, reconhece essa área do mental inferior como sendo o complexo R, o cérebro reptiliano, iniciando aí na consideração do réptil como animal.
Então, nós temos esse cérebro reptiliano, que é um processo totalmente reativo. Ele está para as questões entre luta e fuga. Então, ele é uma constante de reagir, pois ele é dado ao humano que aprendeu a sobreviver. Então, uma vez que nós aprendemos a sobreviver, vamos nos sofisticando e Deus deu ao homem, ou seja, ao reino hominal, o neocórtex. O neocórtex está para nível de mental superior, pois ele faz mais do que concatenar pensamentos. Ele auxilia o humano a discernir, a fazer escolhas. Ele auxilia o mental superior, portanto, como? A observar os pensamentos criados pelo mental inferior. Todas as vezes que você estiver em julgamento, crítica, comparação, naturalmente, quem está aí tomando ação é o ego, considerando aquilo que seu mental inferior é capaz de acessar nas suas áreas de memória. Pois vamos lembrar, se ele é a sede dos pensamentos, o mental inferior cria pensamentos constantes. E o que esses pensamentos viram? Eles viram gatilhos ali na fluência similar a emoções, né, que faz um bate e volta entre o que a gente vê no externo, no mundo, no outro, em relação a nós, né? Então a sede dos pensamentos está o tempo todo desenvolvendo o assimilar de emoções de súbito modo que ela reage constante. Então ela não reflete para agir de forma mais eficiente, a não trazer dissabores. Então o humano que não consegue dirigir estado de presença, ele não está no mental superior. Logo ele não faz escolhas. Escolhido ele já é pelo ego, que é deflagrado em crenças que o limitam a perpetuar aqueles mesmos sofrimentos. O que eu quero dizer isso em outra palavra, né, de outros modos? Todas as vezes, humano, né, isso é com todos nós, tá, gente? Que nós vemos algo que não gostamos no outro, naturalmente julgamos. Todas as vezes que nos deparamos com conflitos existenciais, com questões corriqueiras, que fazem retratar em nós algo que não gostamos, que evitamos, é similar às sombras que temos guardadas. E muitas vezes essas sombras, elas estão aí como traumas. Então nós deveríamos realmente agradecer nosso mental inferior. Já pensou nós convivermos com isso constantemente? Mas não, Deus deixa com que fique no esquecimento, que é justamente o quê? A sede dos pensamentos é equivalente ao inconsciente. Ou seja, você não sabe, é inconsciente. Ao mental inferior, gente, recapitulando aqui, naturalmente ele vai acessar crenças, paradigmas vigentes e muitas vezes instalados aí, né, no que diz respeito à realidade última, no contexto do status quo, o qual você quer manter. Padrões, né, a respeito de uma matrix. Então, quem vive de mental inferior, que o ego constantemente retrata formas de viver através de desejos, né, obedecer, fazer só aquilo que se quer e não aquilo que é preciso, ele está nesses padrões, né, de um intelecto menos elaborado, menos aprimorado. Então não é inteligência emocional viver só pela sede dos pensamentos, aquele cérebro cartesiano que quer racionalizar tudo, né? Então aí se nós temos essa sede dos pensamentos que racionaliza tudo, vocês viram o que eu perguntei no início do vídeo? Nem o próprio pensamento você vê, então por que você quer racionalizar? Vocês sabiam que cada um tem um desenvolvimento de mente? A forma a qual você usa para sentir a vida e para mentalizar é diferente do outro. Então, o nosso mental superior, ele vem justamente como uma forma de superação. Você escolhe formas melhores de se situar na vida, como uma ferramenta de quem, gente? Da única mente que existe, a de Deus. Então, em outras palavras, a grosso modo, né, é isso. Quando você para de reagir com esse cérebro totalmente reativo
que está na sobrevivência, você começa a observar pelo mental superior seus próprios pensamentos. Então você respirando já está. Se você não respira direito, você não baixa a sua frequência, né, entre ondas cerebrais. Então essas ondas beta aceleradas vão fazer você ficar nessa constante de luta, fuga, medo, pânico, injúria, trevas, rigor. É um ser humano belicoso, quer brigar com tudo e com todos, só enxerga guerra, trevas, sombras. E não tem honestidade de tratá-las. Então você só culpa o externo. É tudo sobre o externo. Por quê, gente? Luta e fuga, medo, pânico. Quantas vezes deveremos falar isso? Então, o humano que vive, infelizmente, dirigindo seus esforços para ser mais do mesmo que ele já conhece sobre si, ele não dá espaço para o novo. E em se tratando de mental inferior, sim, se ele é a sede dos pensamentos, ele faz você viver uma constante daquilo que já conhece. Portanto, gente, quem está em mental superior vive o presente. Quem está em mental inferior só vive de passado e de um futuro, que nem tão pouco chegará. Porque o futuro, ele jamais vai ser vivenciado. Mas na equivalência de pensarmos que aquilo que você faz no agora e muda a chavinha, é o seu futuro melhor. Tá certo? Então é sobre isso. Eu espero que esse vídeo faça valia na vida de cada um de vocês, para que as boas influências aí, né, sejam penetradas. Ao âmago do que, gente? Ao vigor do mental superior, tá? Então, naturalmente, nós vamos lembrar que, vamos fazer aí uma pincelada? Ao mental inferior, gente, é a sede dos pensamentos. Naturalmente, ele engatilha o quê? O que está no inconsciente, que é aquele emaranhado embaixo do oceano. Né? O consciente é o que você entende, é a nível da ponta do iceberg, é o seu mental superior, é aquilo que já é consciente seu. Naturalmente, o inconsciente você não sabe, mas nem tampouco não significa que você não vive dele, só porque você não sabe. Ele é que te coordena. Então todas as vezes que você dirige ao ego, sair do medo, sair de crenças limitantes, sair de culpa, de julgamento, de autopunição, punição ao outro, condenação, você está dignamente observando suas próprias sombras e fala para elas, calma, Deus vai dominar você e Ele vai tomar conta de tudo que é preciso. Em outras palavras, é isso. Então, pessoas cartesianas não compreendem isso que eu quero dizer agora. Então, sempre há uma boa e ótima oportunidade da gente compreender a neurofisiologia humana, que Deus não sai dela, né? Então, conhece-te a ti mesmo, tá? Vamos lembrar? Se você vive de propósito, a partir de hoje mesmo, você não vai deixar tardar mais modos melhores de vivenciar a vida nesse contexto. Então, algo de ruim lhe acontece, respira, centelha divina, baixa a aceleração dessas ondas beta. Logo, você já estará sofisticando a uma oitava a mais, acalmar-se. Oxigena melhor o cérebro, passa para ondas alfa e, quiçá, uma teta de cocriação. Perfeito. Então, já está calmo, naturalmente já está raciocinando. Então, o raciocínio lógico é de grande valia quando ele está a par com o quê? Com as conexões tanto de um mental superior, que observa seus próprios pensamentos de mental inferior, tá? Porque mental superior não cria pensamentos, ele observa, ele é o observador, porque ele é sua ferramenta do todo, agindo sobre você. Então, quando você deixa seu mental superior elaborar melhores observações, portanto, escolhas, recebe os insights, recebe a alta criatividade de Deus e faz o melhor na sua vida. É por isso que com Deus tudo vai melhor. Isso é neurofisiologia pura. Naturalmente, faz as melhores associações e elaborações, inclusive com o sistema límbico, gente, porque ele já está com conexões onde? Além da sede da consciência, que é o próprio coração, dado ao mental superior e coração, você cala esse cérebro reptiliano, né? E, naturalmente, desenvolve mais o que também? A glândula pineal, que é a nossa anteninha.
A glândula pineal dirigindo aí as melhores conexões e influências ao sistema límbico. E quando ela for reconhecer emoções que, sim, por hora pode ser que elas lhe incomodem, mas você não vai estar reagindo a nada. Você já sofisticou, você está respondendo a uma melhor escolha. Então, mais do que reagir, centelha, haja. Não por impulso, instinto, medo, reatividade, luta, fuga, pânico, condenação. Haja relativo ao que Deus quer fazer de melhor na sua vida, com você acessando meios melhores de se situar no momento presente. Só vive o agora aquele que vive de mental superior. Aquele que mais do que falar, ele escuta. O que, gente? Seus pensamentos. Escutar os seus pensamentos, observá-los e fazer melhores escolhas é melhor do que reagir. Compreendem? É tudo sobre isso. Seja aquele observador eficiente, né? E que naturalmente ele colapsa a função de onda a qual deseja, elimina um pouquinho por hora, conforme você respirar melhor, essas crenças limitantes que estão enraizadas no ego, né? Afugentado pelo medo, pela manipulação de uma matrix, que não consegue nem deixar desenvolver nela a matriz divina. Sim, troca a matrix pela matriz. Deixa Deus agir na sua vida. Para de fazer só aquilo que você gosta. Por hora, né? Então depois você vai ver que, em se tratando de você se livrar daquilo que é preciso, vai ter mais tempo para viver o presente com aquilo que deseja. Deseja num sentido não pelo ego, mas sim pelo seu espírito eterno em evolução. Essa é a sua partícula divina. Então você vai perceber que você não é só físico, você não é só mental, você não é só emocional, você não é só esse emaranhamento da psique. Você não corresponde só aos meandros desse tanto de mecanismos de defesa que você usa para sobreviver ao mundo. Então você para de julgar, você para de espelhar as suas mazelas no outro, na vida, no todo, e para de querer a dualidade. Um dia você estará pronto, portanto, a partir desse despertar, a querer se iluminar, e vai descobrir que é tudo sobre o caminho do meio. Logo, entendendo que não existe nem certo nem errado, que cada um está na vida que pediu para Deus, você acolhe o melhor que lhe chega, sempre em gratidão. Pois nada é por acaso. Então agora eu ainda faço relevantemente 2 considerações antes de fecharmos aqui esse vídeo de hoje. Vamos agradecer aquilo que o nosso Mestre amado veio nos ensinar. Então, não reduza a presença do nosso amado Mestre Jesus, Yeshua, Sananda, como algo para um sincretismo religioso ocidental. Ele é além disso, tá? Ele tornou-se uno com o Pai, desenvolveu sua maestria e nos ensinou como nos despojarmos da cruz, dos pesados fardos da matéria. Naturalmente, quanto mais você coordena o seu corpinho através do seu mental superior em Deus, você diz para o ego: acalma-te, nós vamos transmutar as dores, os dissabores, sejam lá as questões não boas. E a essa cruz, entre observarmos lateralidade, é observarmos um caminho do meio em ascensão ao todo. Mas no fundo, sabemos que aterrados estamos e Deus está dentro de nós, fechando fase com aquilo que temos de melhor. Nossa partícula divina. Então pega essa sua cruz e não observa ela só com esse bate e volta entre dualidade. Sofistica esse entendimento e perdoa-se. Perdão. O maior ensinamento do Cristo. Se a pessoa colocar isso em prática constantemente, ela vai ver o que é esse 70 vezes 7. Então isso fundamentalmente é uma geometria sagrada, está para além de uma simples conta de matemática, né? Então, gente,
É sobre esses 7 corpos, é sobre a dispensação de, no mínimo, esses 7 raios divinos, é sobre esses 7 vórtices de força, é sobre muito mais. Aqui no canal, você continuando comigo, nós falaremos numa constante sobre isso, porque tudo faz analogia com o que nós viemos aqui desenvolver como humanos, tá? Então, naturalmente, a outra consideração, que eu falei de 2, né? Aqui sim eu considero aquela velha frase do nosso glorioso irmão maior que também já se foi, né? Chico Xavier, que continua na messe de amor pelo mundo, embora muitos ainda não o considerem, mas não tem importância. Ele já não tinha ego para isso, nem tampouco neste momento. Aqui a consideração que eu faço, relevante à maravilha que ele veio nos ensinar é: nada é por acaso. Se nada é por acaso, naturalmente não é à toa que você está aqui nesse canal. Então honra este momento, o estado presente, e não deixa ninguém tomar sua bênção. O que eu costumo dizer, pessoal, aos meus pacientes, tanto a modo de reabilitação fisioterapêutica, né, dores crônicas, enfim. Aqueles também que estão na terapia com as dores de alma. Eu costumo falar, pega a sua bênção, não deixa ninguém tirar. Isso não é sobre posse. Isso é sobre você sofisticar o que contempla essa bênção para você. Só você aí nesse momento que está me ouvindo falar aqui, sabe guardar as reservas deste momento, pois você não está só me ouvindo, aqui tem energia. E o que você faz quando está em estado de presença pelo mental superior? Deixa Deus agir na sua vida e fica com o significado delas, no sentir. Exato, é no sentir e não apenas no raciocinar. Embora tudo que eu tenha lhe falado, você tenha feito boas reflexões e assim continuará fazendo, mais do que racionalizar algo, você demanda sensibilidade. Essa é a tão falada consciência, porque o coração carrega 50 vezes mais sinapses do que a nossa própria mente. Então vamos deixar com que esta luz do maioral, do excelso, do Mestre Jesus, contribua para que a gente se perdoe a cada vez mais pelas ignorâncias. Nos perdoando, está tudo feito. Sim, o perdão é a você mesmo, porque se demorou demais para perceber que Deus está dentro de ti. Essa é a maior graça que o humano pode conceber na vida, tá, pessoal? Então, por aqui eu me vou e agradeço a companhia de todos. Aos que estiveram comigo aqui até o momento, aproveitem, deixem um like de vocês, se esse vídeo valeu para você de alguma forma, como gratidão, deixa o like, compartilha com aqueles que também possam valorizar estas palavras para si. Logo, agindo com altruísmo no mundo, retorna mais do mesmo. E, naturalmente, ativem também o sininho para continuarem recebendo os meus conteúdos diários, tá certo? Então, beijos, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.